tem. Não é riqueza, porque riqueza Abraão tem. Porém Deus se apresenta e diz a Abraão: sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai, porque eu farei de ti pai de uma nação. O que chama a atenção de Abraão é a promessa que Deus está fazendo para ele. Por quê? Porque aquilo que você consegue com a força do teu braço, Deus deixa você fazer. Porém, o Deus que eu sirvo, ele entra no impossível. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que a situação financeira não pode resolver o problema. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que precisa de algo extraordinário. Você veio ao lugar certo, porque o Deus que você serve é um Deus que tem uma palavra para liberar o teu respeito. Quem sabe eu estou pregando para alguém que não tem o carro do sonho, a casa dos sonhos, mas está debaixo de uma palavra, está debaixo de uma promessa. Joga a mão para cima, deixa eu profetizar na tua vida. O grandão está na casa e está dizendo: a minha palavra vale mais. Abraão, ele sai e ele vai debaixo de uma palavra. Ele crê na palavra, ele escuta a palavra, ele ouve a palavra. Eu quero acreditar que eu estou pregando para homens e mulheres aqui que receberam uma palavra de Deus. É por isso que Jó está em cima de cinza e ele diz: eu sei. Sabe por quê? Porque Jó está em cima de cinza, perdeu quase tudo. Só que ele está dizendo: não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto, mas é por aquilo que eu sei. O que é que você sabe, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Ele vai, ele tem uma palavra, ele tem uma promessa. Que promessa é essa? Farei de ti pai de uma grande nação. Sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai. E o texto diz que Abraão vai. Abraão crê na palavra, porque a palavra de Deus é a coisa mais poderosa que nós temos. A palavra de Deus é algo extraordinário eu amo isso aqui, irmãos, porque Jesus está pregando uma mensagem muito dura. Pedro se aproxima e diz: Senhor, enquanto o Senhor pregava, se levantou o primeiro e foi embora, se levantou o segundo e foi embora, se levantou o terceiro e foi embora. Jesus olha para Pedro e faz a seguinte pergunta: Pedro, você quer ir embora também? Parece que eu vejo Pedro respondendo e dizendo: Senhor, eu não vou embora. Não é porque o Senhor mandou eu lançar a rede e eu peguei muito peixe. Eu não vou embora. Não é porque o Senhor entrou na minha casa e curou a febre que estava sobre a minha sogra. Eu não vou embora. Não é porque eu vi o Senhor liberando uma palavra e dizendo: acalma vento, acalma tempestade, e houve-se uma grande bonança. Eu não vou embora. Não é porque o Senhor caminhou por cima das águas. Eu não vou embora. Não é porque o Senhor curou o homem da mão mirrada, e não é porque o Senhor curou a mulher encurvada. Eu não vou embora. Não é porque o Senhor expulsou os demônios de Maria Madalena. Eu não vou embora. Não é porque o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim. Não é porque o Senhor ressuscitou a filha de Jairo. Não é porque o Senhor ressuscitou a Lázaro. Mas eu não saio da tua presença, porque só tu tem palavra, 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 palavra de vida eterna. Deixa eu ver se tem alguém que ama o poder desta palavra. Ele vai por causa da palavra. Aqui não, irmão, mas tem uma geração por aí que anda quilômetros para ouvir uma profecia. Sabe o que é que ele ouve? Uma profetada. Ele anda quilômetros para que alguém revele o CPF e o RG. Ele quer uma revelação. Quando ele chega lá, ele recebe um revelamento. Aí ele fica triste, abatido, dizendo que Deus falou e Deus não cumpriu. Só que o Deus que eu sirvo, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre. Não sou homem para que minta. Não sou filho do homem para que se arrependa. Eu estou pregando para homens e mulheres que receberam uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus.
Ele vai. Ele tem uma palavra. Perceba que Deus está dando vitória ao servo Abraão. Porém, no capítulo de número 15, Abraão ele entra para dentro da tenda. Quando Abraão entra para dentro da tenda, Abraão percebeu que o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. Abraão percebe que o tempo está passando e algo não acontece. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está debaixo de uma palavra. Só que você já viu seu amigo de banco do lado receber o milagre. Quem sabe o vizinho do outro lado recebendo o milagre. Mas aquilo que Deus falou ao teu respeito ainda não aconteceu. E quem sabe a pergunta que permeia o teu coração é: será que Deus falou e não vai cumprir? Será que a promessa de Deus já era ao meu respeito? Porque Abraão está vendo o tempo passar e ele entra para dentro da tenda. E parece que eu vejo Abraão dizendo: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Quem sabe eu estou pregando para alguém que parou no tempo. Não prego mais. Deus falou que eu ia ser um pregador e eu estou pregando nem na esquina. Não canto mais. Não faço. Entrou para dentro de um quarto. Ficou triste e abatido. E existem momentos, irmão, com todo respeito, que quando alguém está numa situação para render graças ao teu nome, ó Deus querido, quem sabe eu estou pregando para alguém, Senhor, que estava preso dentro de um quarto. De oração pode ir, o profeta e a profetisa da igreja pode ir, os jovens fervorosos e cheios do Espírito Santo pode ir, que não consegue arrancar essa pessoa de dentro do quarto. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Abraão entrou para dentro da tenda. E Deus não vai mandar profeta, Deus não vai mandar sacerdote, Deus não... Eu vou liberar isso aqui para quem tem mão levantada. O grandão está na casa e está dizendo: eu não vou mandar ninguém lá na tua casa, sou eu mesmo que vou descer. Tem alguém que pega o poder dessa palavra? Ele vai descer. E eu nunca vi Deus descer na vida de alguém e algo extraordinário não aconteceu. Quem desce na tenda de Abraão? Deus. A Bíblia diz que Deus se apresenta para ele. E olha o que Deus diz: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu libertador, eu sou o teu galardão, Abraão. E eu gosto de Abraão, porque Abraão é cabra macho. Quando Deus diz: eu sou contigo, ele olha: é comigo mesmo, Deus? Cadê a promessa? Cadê o... Porque tem uma geração aí, irmão, que o profeta acerta 99,9% e ele já intitula como homem de Deus. Deus não erra, Deus não falha. Tem negócio que o profeta falhou. Quando eu era novo convertido, uma profetisa viu uma irmã lá grávida, apontou o dedo para ela e disse: eis aí o Isaac, o profeta. Ela tinha tanta credibilidade que a irmã nem ultrassom, é ultrassom que fala? É isso mesmo? Não fez. A mulher de Deus disse que é homem, Isaac, o profeta, nem ultrassom não fez. 9 meses a criança nasce, uma menina. Tinha comprado tudo azul. Uma menina. E eu novo convertido, estou indo para casa. Meu pai na fé estava na parada de ônibus, esperando o ônibus para ir pregar. Naquela época não tinha carro. Eu encontrei com ele e disse: ô meu pastor, eu não estou entendendo nada. Eu estava no culto lá na igreja, uma profetisa levantou, apontou o dedo para a irmã que estava grávida e disse: recebe, é o Isaac, o profeta. Quando nasceu menina.
Ele disse: a profetisa já começou mentindo. Eu disse: como assim, rapaz? Porque o Isaac nunca foi profeta. Isaac foi patriarca na presença de Deus. Deus não mente, Deus não falha e Deus não erra. Quem está falando com Abraão é Deus. Abraão, é comigo mesmo? Cadê a promessa? Cadê o milagre? Cadê o meu filho? É nesse momento que Deus entra na tenda. E deixa eu conjecturar. Deus faz o primeiro convite para Abraão. Parece que eu vejo Deus pegando na mão de Abraão e dizendo: sai para fora da tenda. Tenda aqui é um lugar confortável. Tenda aqui é algo que está impossibilitando Abraão de romper, de caminhar. Quem sabe eu estou pregando para alguém que entrou para dentro de uma tenda e está dizendo: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas eu vim aqui carregado de Deus, dizer para alguém: cadeias estão sendo quebradas, correntes estão sendo despedaçadas. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, a promessa. A irmã levantou a mão lá atrás, eu vou profetizar de novo. O grandão está na casa e está dizendo: a promessa está de pé. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do outro lado e diga para ele: a promessa está de pé. A ordem de Deus para alguém aí é: sai para fora desta tenda que está te impossibilitando de viver. A primeira palavra de Deus é: Abraão, sai para fora. Abraão sai. Quando Abraão sai, Deus libera a segunda palavra. Olha para o. Eu achei que era olha para o pastor. Não é o senhor não, né, pastor? Olha para o irmão. Olha para o pregador. Olha para a cantora. Olha para as circunstâncias. Olha para o vento, olha para a tempestade, olha para os barulhos. Mas ele pega Abraão e diz: Abraão, olha para o. Eu vim aqui carregado, nem que seja para uma pessoa essa mensagem. Mas o grandão está na casa e está dizendo: é para você olhar para o céu, 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 para o alto, para o alto, para o alto. Por quê? O salmista Davi está salmodiando, ele diz: eu olho para os montes. Monte aqui, irmãos, é mais ou menos isso aqui. Monte aqui é aquele telefone que você liga. Quem sabe para o pastor, ele diz: pastor, manda um pix, seu pastor manda, e o milagre acontece. Quem sabe monte aqui é aquela porta que você bate de madrugada e alguém abre a porta e diz: entra, meu filho, tem uma sopa quente para você tomar e tem uma cama para você dormir. Quem sabe monte aqui é aquela costa larga que você liga e ele diz: já está tudo resolvido. Só que ele está salmodiando, Davi está salmodiando e dizendo: eu olho para o monte, mas eu não estou vendo socorro, não estou vendo solução. Mas ele mesmo responde dizendo: o meu socorro não vem de monte, o meu socorro não vem de homem, mas o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O grandão está na casa e está dizendo: você vai parar de olhar para a terra, você vai parar de olhar para homens e vai olhar para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do lado, diga para ele: olha para o alto, meu filho. Olha o que Deus fala, olha para o céu. Isso aqui é muito forte, irmãos. Eu pastorei a igreja por 10 anos. Hoje eu estou apenas na itinerância. E chegou um momento da minha vida que eu estava pastoreando 2 igrejas. Eu corria para uma, corria para outra. E eu pregava quase todo dia, irmão. Nem me pergunta como é que eu fazia isso. Mas eu pregava quase todo dia e era 2 igrejas para cuidar. E um dia eu estava indo para a sede, pastoreando 2 igrejas, pregando quase todo dia. Num dia que não tinha nada, eu caçava um culto para ir. E eu indo para Santa Sé de manhã.
E Deus me fez lembrar uma revelação que Ele me deu em sonho à noite. A revelação era uma multa de trânsito. Quem já tomou multa de trânsito? Ninguém, irmão. Ninguém. Só pastor que toma, que está dirigindo, lembrando das ovelhas, era para passar a 40, passou a 70 por hora. E aí a multa, e tem duas coisas que chamam muita atenção quando você tomou a multa. Primeiro, é assim ou não é, pastor? Aonde é que foi isso? Onde é que foi essa multa? A primeira coisa que a gente se preocupa, onde foi a multa? Onde foi? A gente olha e diz, foi eu mesmo, não passei bem nada. Estava orando para ser aquele dia que eu emprestei um carro, que é para o fulano pagar, mas foi eu que tomei mesmo. A segunda é o valor. Eu tomei uma de 800, lá em Ilhéus, irmão, misericórdia. Fui pregar lá em Ilhéus, R$880, misericórdia. Então chama atenção. Aí na madrugada, nessa visão, quando eu recebi a multa, eu disse, espera aí, deixa eu ver o valor. Aí onde fica o valor, estava escrito assim, ó, por não olhar para o céu. Eu disse, como é que é, Deus? Por não olhar Aí eu questionei, sou pregador, sou pastor, duas igrejas, como é que eu não estou olhando para o céu, Jesus? Ele falou para mim, Daniel, é porque você precisa aprender a ser dependente. Você confia na força do teu braço, mas eu quero que você entenda que é para o alto que você tem que olhar, é para o céu que você tem que olhar, porque o teu socorro vem do céu. Cheguei na Santa Ceia. Quando eu entrei, eu olhei assim, disse, cadê pastor fulano? Alguém disse, não veio. Eu disse, não veio por quê? Está meio frio. Eu disse, é mesmo? Nem entrei na congregação, fui lá na casa dele. Quando eu cheguei lá, aquele roupão, todo confortável, dentro da tenda. Olhei para ele e disse, está fazendo o que aí, vaso? Ninguém liga para mim, ninguém se preocupa comigo. Eu disse, rapaz, essa madrugada eu tomei uma multa. Eu não vou ficar com ela sozinha. Toma ela no peito. O grandão está presente e está dizendo, é para você olhar para cima, para o céu, para o céu, para o céu. Para de olhar para o homem, olha para o céu, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou liberar isso aqui para quem pega. O grandão está na casa e está dizendo, é para você olhar para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Será que você pode profetizar isso na vida de alguém? Diga para ele, é para olhar para o alto, viu? Diga para ele assim, não olha para mim não, olha para o céu. Abraão, olha para o céu. Quem é que se lembra de Elias? O profeta do fogo. Está lá no Querite, passando uma prova terrível. Parece que eu vejo Elias olhando para frente, não acontece nada. Elias olha para trás, não acontece nada. Olha para um lado, para o outro, e nada acontece. Mas deixa eu conjecturar. O doce meigo Espírito Santo indo até Elias e dizendo, Elias, olha para o alto. Quando Elias olha para o alto, Elias contempla um corvo trazendo pão e trazendo carne. A primeira pergunta é, por que que o corvo? Porque o corvo aqui, irmãos, ele não é da família do urubu. O corvo, ele se alimenta de carne fresca. Urubu não, urubu só se alimenta de carniça. Corvo não, carne fresca e carniça também, porém carne fresca. Então quem está trazendo é o corvo. Aí a pergunta é, por que que o corvo não comeu o pão e não comeu a carne? Porque o pão e a carne tinha dono. Aqui cai por terra aquela ideia que estão querendo roubar a tua cadeira, estão querendo puxar a conversa do diabo. O grandão está na casa, está dizendo, o que é teu e ninguém toma. O que é teu e ninguém toma. O que é teu e ninguém toma. A Bíblia diz que o corvo vem trazendo pão e vem trazendo carne. Sabe o que eu acho interessante? Que na cultura o corvo aqui é uma espécie de animal de agouro. Um animal espiritual, irmão. Na nossa época aqui, eu não sei quem é que veio o rumo da roça. E nós estamos em um ambiente que é meio de roça aqui também. Que na cultura do povo, quando vê uma coruja cantando, alguém diz, vai morrer alguém, não é assim?
Os cantar, né? Quando ela canta, alguém diz, vai morrer alguém, porque é uma espécie de animal de agouro. E o corvo aqui, nessa época, era tido como um animal espiritual, que vinha do mundo na mitologia, que vinha do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, pegar o vivo para levar para o mundo dos mortos. Agora você imagina, Jezabel diz que ia arrancar a cabeça do Elias, tem uma nação inteira querendo matar o profeta, aí chega o corvo, o animal do agouro. Só que o corvo não vem trazendo uma mensagem de morte, o corvo vem trazendo pão, e o corvo vem trazendo carne. O corvo vem trazendo pão, e o corvo vem trazendo carne. Pastor, o que isso significa? Até o macumbeiro que estava querendo ver o teu fim, Deus vai trocar a mensagem na boca dele, porque Deus não tem morte para você, não tem morte para tua casa. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: Daniel, transforma maldição e bênção para abençoar o meu povo, diz o Senhor. Ele está ameaçado de morte. Ele vê o corpo. Quem sabe ele perdeu o tempo olhando para baixo, mas quando ele olha para cima, ele percebe que tem milagre de Deus vindo, que tem providência de Deus vindo. Eu vou liberar isso aqui. Olha para cima, meu querido pastor, mas eu estou olhando para cima e eu estou vendo apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É o sinal que Deus vai mandar chuva, é o sinal que Deus vai operar milagre, é o sinal que Deus vai te dar vitória. Joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e está dizendo: tem milagre descendo aqui nesta noite, tem providência descendo aqui nesta noite, tem bênção do céu descendo. Pastor, o que eu faço? Olha no céu. Quem vai olhar para o céu? Se coloque de pé. Deus olha para Abraão e diz: olha para cima, rapaz. Aí Deus faz o terceiro pedido para Abraão. Sabe qual é o terceiro? Conta as estrelas. Ah, irmão, Abraão começa 1, 2, 20, 50, 1000. Aí ele olha e Deus não dá para contar não. Assim será a tua posteridade. Tudo que Deus quer aqui nesta noite é que alguém saia de dentro desta tenda que está te impossibilitando de viver o milagre. Eu saí lá do areal para profetizar na vida, nem que seja de uma pessoa, e dizer que a promessa está de pé. A promessa está de pé. Eu vou repetir de novo. A promessa está de pé. Deus não erra, irmão, nos seus escolhidos. Deus não erra quando Deus escolhe. Pastor, mas está tudo de cabeça